que está em votação. Senhor presidente, senhores parlamentares, o projeto, do ponto de vista de mérito, evidentemente que ele tem o objetivo de alcance social, porquanto o objetivo aqui possuir, obriga os hospitais da rede pública e rede privada, situados no estado de Mato Grosso do Sul, e aqui não faz separação, hospital municipal, hospital federal, estadual, público e privado, a possuir ambulância para o transporte de pacientes em caso de emergência, dificuldade de locomoção e remoção para exames. E ainda determina a lei que, no caso de não possuírem ambulância, os hospitais terão o dever de arcar com as despesas pertinentes à locomoção do paciente. É evidente que, se do ponto de vista do alcance social ele se apresenta meritório, o mesmo não posso dizer do ponto de vista da constitucionalidade, razão pela qual, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e aqui é importante o esclarecimento, nós estamos hoje aqui votando a constitucionalidade e legalidade do projeto. De uma simples leitura do projeto apresentado pelo ilustre parlamentar Lídio Lopes, é possível constatar que a proposta ela extravasa os limites que permeiam o próprio Pacto Federativo. Eis que não é constitucionalmente admissível que uma lei estadual invada a seara administrativa dos municípios ou da própria União. Então, vamos pensar, por exemplo, na estrutura da Santa Casa, ou de um pequeno hospital lá do município. Então, em termos mais claros e precisos, essas leis não obrigariam juridicamente os municípios, muito menos a União, em adquirir ambulância e em disponibilizá-la para os pacientes elencados aqui na lei. Se não bastasse isso, é evidentemente que uma lei que cria despesas, ela também deveria vir acompanhada, a fonte de custeio. E aí eu estaria também invadindo na seara do orçamento da União e no orçamento dos municípios. E é evidente que isso não pode ser suprido por uma lei estadual. Então, essas iniciativas de leis que demandam despesas, elas deve indicar necessariamente a rubrica da lei orçamentária. Permite uma parte, deputado? Sim, deputado Lídio Lopes. Deputado Barbosinha, eu só gostaria de fazer um ponto, Vossa Excelência, que Vossa Excelência analisar hospitais públicos, tanto do município quanto do Estado, todos têm ambulância. Todos têm. O governo sempre está trocando, nós colocamos emenda e atendemos. A questão dos hospitais privados. Mas daí aqui eu vou me agarrar aqui numa frase do deputado Pedro Kemp, quando apresentei o projeto aqui, ele disse o seguinte: se uma academia não tem condições de ter um hospital, ou não tem condições de ter um professor de educação física, para que abrir uma academia? Se um hospital público, um hospital privado, que abre um hospital, que é privado, não tem condições de comprar, de ter uma ambulância, então para que existe hospital? Eu acho que é o mínimo que ele tem que ter uma ambulância para o transporte desses pacientes que estão internados dentro do hospital. E aí, obviamente, que a gente tem essa dificuldade, porque eles não têm, a gente precisa ter alguma maneira impositiva em cima deles para que eles possam adquirir e ter essa necessidade de poder atender realmente a população, porque daí vai no particular, a pessoa não tem dinheiro para pagar. Esse é o sofrimento da população hoje no Estado. Eu compreendo o mérito da explicação de Vossa Excelência, mas não supre o aspecto constitucional. O aspecto constitucional aqui não pode uma lei estadual invadir a seara da União e do município. Isso teria que ser legislado pelo município naquilo que é de sua competência e pela União naquilo que ele é competente. Em relação ao Estado, partindo do pressuposto que eventualmente não tem essas ambulâncias, elas precisam ser adquiridas, é evidente que isso demanda despesa. Demandando despesa porque a lei diz que, não tendo a ambulância,
esse hospital terá que arcar com esse custo. Não é evidente que o ideal é que tenha essas ambulâncias, que a ambulância esteja funcionando, não esteja quebrada, que tenha um combustível, não é? Mas não existindo, a lei impõe a solução, inclusive, pelo pagamento. E aí, evidente que esbarra na lei de responsabilidade fiscal, porquanto se eu crio uma despesa, eu tenho que indicar a respectiva fonte de receita, razão pela qual, né, na CCJ, o meu voto ele foi acompanhado pelo deputado Renato Câmara e o deputado Flávio Caiati, embora meritório do ponto de vista de mérito, a razão pela qual, né, a indicação foi pela inconstitucionalidade do referido projeto e pela negativa de tramitação. Esse foi o parecer e é o que nós estamos defendendo nesse plenário.